A Cefop organizou um evento para reavaliar suas posições no mercado e motivar os microempreendedores, os pequenos no mercado fotográfico, e ainda como sair em informalidade e vislumbrar suas expectativas e seus olhares sobre seus negócios, ainda mais no cenário de instabilidade econômica que o Brasil se passa. O convite foi feito para vários fotógrafos da região de Apiúna, As Curras, Benedito Novo, Balneário Camboriú, Itajaí, Jaraguá do Sul, Palmeiras. Eu conversando com meus amigos, que eu deixei desde a fundação da entidade, que foi em 2000, eu conhecia esse pessoal do governo, da Secretaria de Desenvolvimento, o Luiz Carlos Floriani, que vai ser um dos palestrantes do Banco do Empreendedor, e como amigos, eu sempre estou colocando a entidade na frente, porque digo assim, Floriani, o que eu posso fazer para que os fotógrafos saiam da informalidade? Porque eles sendo da informalidade, eles não são nada, eles não têm linha de crédito, eles não têm suporte para tirar um empréstimo, os bancos não vão olhar com certo carinho, porque eles não têm formalidade nenhuma. Então ele me disse que existem algumas ferramentas que já estão vindo através do governo do estado, que seria o MEI e outras ferramentas que o próprio banco disponibiliza, tipo o juro zero. Então a ideia surgiu por aí e decidimos fazer o primeiro seminário para que os fotógrafos todos participassem e tivessem o interesse de se aprofundar na matéria, sabe? E então, graças a Deus, nós tivemos sucesso, como hoje a gente está vendo, mas esperava muito mais, queria que tivesse muito mais, porque eu andei recorrendo desde Apiúna, Indaial, Timbó, Rodeio, As Curras, até Florianópolis. Eu fiz toda a região na distribuição dos convites e da distribuição da revista, para que o pessoal compareça, para que o pessoal não pense, não, os caras fazem um projeto só para eles. Não, nós queremos ajudar os fotógrafos. Então eu faço o convite também aos amigos do blog de vocês, que se aproximem mais, tenham mais interesse, porque muitos fotógrafos me questionam dizendo, o que eu ganho com isso sendo associado? Aí eu digo, você ganha que você sai da informalidade, um dia você poderá se aposentar, e o principal que vocês não pensam, o que você vai deixar para seus filhos? Vai ser um fotógrafo que muitos se cruzam na frente, que atropelam, e o profissional que investe, que se, estuda, que procura se aperfeiçoar, ele fica para trás. Por quê? Porque não tem ninguém que olhe por ele. Então essa é a necessidade, que o pessoal não se ateneu para esse detalhe. Bom, uma pergunta que não quer calar aí, até o nosso cinegrafista pode virar aqui, que a situação é, como é que eu posso me associar na Cefop? Como é que eu poderia? Principalmente, nós temos um site que é o www.acefop com 2s, p mudo no final, .com.br, e o Face, que está embutido. Então é muito simples, nós estamos numa promoção agora de R$160, só preencher a ficha e preparar, enviar por e-mail para mim essa ficha preenchida com todos os dados, e em seguida nós fazemos a carteirinha. E aí já começa a ser um associado que tem todos os direitos de um outro associado e paga R$30 por mês e uma taxa de adesão, mais nada. É simples, muito simples, é só querer entrar em contato, telefonar, ou telefona para mim, 9269-8777, o código de área é 47, falar com Carmona, que é o presidente, e eu faço o preenchimento da ficha e em seguida nós cadastramos como sócio
da entidade. Bom, e para o fotógrafo, né, que quer seguir carreira nisso, que quer registrar, como é que ele pode fazer isso? Bom, em primeiro lugar, a gente sempre trabalha na dinâmica de que é sempre importante estar formalizado. Hoje nós temos, desde 2008, já existe a figura do microempreendedor individual. O que é isso? É uma categoria onde todos aqueles que fazem trabalho freelancer, aquelas pessoas que trabalham por conta, né? Elas podem hoje abrir um empreendimento, ter cidadania empresarial, abrir um CNPJ, isso é muito fácil, você hoje faz isso no portal do empreendedor, você faz pela internet, porque quando você faz o serviço, você trabalha, você oferece o teu tipo de serviço para uma empresa, ela vai te exigir nota fiscal, ela vai te exigir que você esteja formalizado. Então, a primeira questão que a gente coloca como importante, estar formalizado. Fazer parte de uma associação de classe, porque é só assim que você consegue ter representatividade e você consegue musculatura, você consegue crescer como atividade reconhecida e ter importância para a sociedade. Dentro desse escopo, o governo do estado tem vários programas e um deles que a gente trabalha justamente é o Juro Zero, onde qualquer microempreendedor individual formalizado pode emprestar R$3.000 para pagar em 8 parcelas e o governo do estado paga os juros. Então, é uma forma de ajudar esse empreendedor que está começando, que é o primeiro degrau, para que ele possa se formalizar e possa ter capital para poder fazer aquisição de algum equipamento ou de algum software para desenvolver melhor a sua atividade profissional, né? Então no caso do fotógrafo profissional, se eu pudesse sugerir alguma coisa, né, seria isso, que ele, em primeiro lugar, fosse se formalizar. Se ele já é formalizado, que ele procure associação, porque vários fotógrafos reunidos no mesmo lugar, discutindo os problemas que a gente tem em comum, a gente consegue achar uma solução. Às vezes sozinho você não consegue encontrar a luz no fundo do túnel. Bom, Donizete, você que é coordenador aí do Sebrae, assim, para quem que é fotógrafo aí, que quer seguir uma carreira, para fazer o MEI, como é que ele poderia fazer? Aqui em Blumenau, especificamente, nós temos uma parceria aqui com a Praça do Empreendedor. É uma estrutura que existe aqui no Shopping Parque Europeu, que a Prefeitura desenvolveu, onde ela concentrou num único local várias entidades ligadas a essa questão de abertura de empresas. Então, hoje, o registro para alguém se tornar um microempreendedor individual, ele até saiu um pouco do Sebrae, haja vista que o Sebrae lida mais com a questão da orientação, e migrou para essa Praça do Empreendedor lá no shopping que eu falei. Então hoje qualquer fotógrafo, qualquer profissional que queira se legalizar como microempreendedor individual, tem esse caminho, né? Chegar até a Praça do Empreendedor e lá fazer essa formalização. Nós do Sebrae hoje estamos realizando uma ação 2 vezes por semana, tanto no shopping quanto no próprio Sebrae. A gente chama de uma oficina MEI na prática, que ali a gente coloca todas as questões ligadas ao microempreendedor individual, né? Os direitos, obrigações, etc. e tal. Então, novamente, né, para esses fotógrafos aqui de Blumenau e região, eles têm 2 caminhos a percorrer. Ou podem procurar o Sebrae especificamente aqui na Rua 15 de Novembro, no centro de Blumenau, ou também se dirigir diretamente à Praça do Empreendedor no Shopping Parque Europeu. Veja, o Banco do Empreendedor é uma organização da sociedade civil, que nós chamamos de OCIP. Então, apesar do nome banco, nós somos uma organização voltada ao apoio e orientação financeira para pessoas que tenham atividades econômicas estabelecidas, sejam os que nós chamamos de informais, ou sejam aqueles que já têm empresa efetivamente registrada. No caso específico, eles procuram qualquer uma das nossas agências de atendimento, ou mesmo os canais de atendimento do Banco do Empreendedor, via site, via mídia digital, via 0800, e
receberão a visita do que nós chamamos de agente de crédito para avaliar a necessidade, a utilização, o retorno e a capacidade de pagamento desse negócio, para garantir que o recurso que essa pessoa está pedindo vai realmente ajudá-la, porque o sentido de organizações como a nossa é esse, é ter certeza que o recurso vai ser utilizado para melhorar a qualidade do negócio e, por consequência, a qualidade de vida do empreendedor. Atualmente, se você me permite, existe um programa em evidência no Estado, chamado Programa Juro Zero, que proporciona, por exemplo, ao fotógrafo que ainda não é formalizado, que ainda não tem empresa, registrar-se como MEI, microempreendedor individual. Registrado como MEI, essa legislação hoje é uma legislação muito interessante, porque te permite faturar até R$5.000 por mês ou R$60.000 por ano, pagando em uma única guia, no máximo R$50.000, dependendo da atividade. Se for só serviço, no caso do fotógrafo, o pagamento será de R$49 por mês, estando aí agregadas todas as necessidades tributárias do município, do estado e da União, além de poder ter até um funcionário, se for o caso. Mas eu digo que isso é interessante porque, além de você estar formalizado, poder tirar nota fiscal, dar nota fiscal e assim por diante, você também hoje pode ingressar no programa do governo do estado chamado Juro Zero, que proporciona a possibilidade de você tomar até 2 operações de até R$3.000, pagando única e exclusivamente o capital. Só para exemplificar, vamos imaginar que foi feita a visita, foi feita a análise e foi liberado R$3.000 para você. Na hora da liberação, você recebe o cheque e um carnê com 8 prestações de R$428,57. Você paga as 7 primeiras, que é o capital, se você multiplicar você vai ver que dá exatamente os R$3.000 que você emprestou, e a 8ª quem paga é o governo do estado. Então, deste gênero de operação, você pode fazer até 2 operações garantidas pelo governo do estado, do pagamento de juros pelo governo do estado.